Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Miguel e junto com o Bruno hoje a gente vai falar um pouco sobre uma tecnologia que acredito que todos aqui já tenham utilizado, o Pix, né? Mas mais especificamente sobre a parte de criptografia e segurança do Pix, né? Então, o Pix ele é uma forma de transação bancária que foi criado e é operado até hoje pelo Banco Central do Brasil. E diferente do que muitos podem pensar, ele não é um aplicativo em si. O Pix ele é esse sistema que foi criado pelo Banco Central e os bancos acabam utilizando essa interface para que você possa realizar o pagamento por essa forma, né? Antes do Pix, a gente tinha duas formas de transferência bancária, que é o TED e o DOC. O DOC podia demorar horas e até um dia útil para ser feito, e o TED era um pouco mais rápido, mas tudo dependia de estar num horário comercial. Então, se você tentasse fazer essas transferências de madrugada, domingos e feriados, ele ficava esperando o sistema bancário abrir. Isso porque esses processos ainda dependiam de verificações internas, filas de processamento e validações que eram feitas só no horário comercial, né? Mas o Pix ele mudou completamente essa lógica. Hoje a gente pode fazer transferências 24 horas por dia, 7 dias por semana, em feriados, de madrugada. E a única limitação que tem de madrugada não é por uma questão de limitação do sistema, mas sim por segurança mesmo, questão de prevenção de golpes. E durante todo esse funcionamento, né, 24 horas por dia, o sistema tem que ser capaz de aprovar milhões de transações por minuto. E em cada uma delas, ele deve verificar a identidade, o banco que está mandando, a conta de qual está saindo, qual conta vai chegar, a autenticação de mensagens. Tem que detectar se houve alguma alteração nesses dados e confirmar a transação em pouco mais de 10 segundos, né? Que geralmente é o tempo máximo ali estabelecido, mas em grande parte acaba acontecendo até antes disso. Né? O Pix ele atualmente ele está apresentando 140 milhões de transações por dia em média, sendo que alguns dias apresenta mais em picos e também está tendo um crescimento cada vez maior. Tudo isso, para ser possível, tem que ter zero revisão humana, porque a revisão humana demandaria o tempo e não permitiria ser tão imediato como esse sistema de pagamento é. Daí surge a pergunta, como que a gente garante que esse pagamento ele vai ser legítimo, íntegro, seguro, né? Não vai poder ser fraudado, tem alguma forma de ser laudado. Então, daí entra a parte da criptografia. Então falando um pouco sobre a dificuldade da transferência de dinheiro pela internet, né? O maior desafio é você garantir privacidade, então esconder esses dados sensíveis de pessoas que podem interceptar a mensagem, integridade, como que eu vou garantir que realmente o valor que eu coloquei lá, a conta que eu coloquei lá, vai sair o dinheiro da minha conta certinho, esse mesmo valor chegar na outra conta. E a autenticidade, né, que é provar realmente que veio da conta e do banco correto. Tudo isso é um grande desafio porque as mensagens na internet elas podem e são interceptadas. Então, entrando um pouco em como a gente resolve isso, vamos falar um pouco sobre a criptografia. A palavra criptografia, a definição dela já mostra muito do que ela significa, né? Então, ela vem do grego cryptos, escondido, e graphem, que é escrita. Seria realmente uma escrita escondida. Então, em sua essência, criptografar realmente é transformar uma mensagem legível, um texto puro, em algo que você não consegue entender se você olhar à primeira vista. Então, ninguém, ao interceptar uma mensagem criptografada, deve ser capaz de ler a mensagem, a não ser quem tenha chave, quem tenha o algoritmo com a chave correta para conseguir descriptografar. Então, aqui no exemplo que a gente trouxe, por exemplo, a gente tem uma mensagem original simples, né? Transferir R$ 500 para Maria. Aplicando a criptografia, a gente vai aplicar um algoritmo complexo usando uma chave e a mensagem criptografada não consegue ser
entendida. Ela está em uma linguagem que não é compreensível nem para nós humanos e também não pode ser para as máquinas. Então, eu não posso. A minha criptografia ela tem que ser forte o suficiente, eu tenho que usar um algoritmo bom o suficiente, com um código, uma chave boa o suficiente, para que nenhuma máquina tentando quebrar essa criptografia ou tentando usar algum algoritmo ali consiga. Então, a única forma de entender essa mensagem é descriptografando, né? A segurança, ela realmente não vai estar na mensagem, mas sim na chave que foi utilizada para codificar. Um exemplo, né, muito comum de, do uso da criptografia que vem de muito tempo atrás, né, já lá do imperador Júlio César, no Império Romano, foi quando ele utilizava um método de criptografia no qual ele trocava uma letra por algumas que estavam à frente dela no alfabeto. Então, um exemplo é você trocar a letra A pela letra D, letra B por letra E, letra C por letra F. Isso acontecia durante em todo o texto, né? É, e para toda a mensagem. Nesse exemplo que eu dei, cada letra foi substituída por uma que fica 3 posições à frente no alfabeto. E quem não conhecesse a regra, quem não conhece isso, é incapaz de interceptar essa mensagem e entender o que está sendo dito. Lógico que essa é uma criptografia, né? É muito mais simples. Hoje em dia ela é muito facilmente quebrada, né? Mas na época ela surtiu o efeito e para o propósito que ela precisava, ela funcionou, né? Pelo menos por um tempo, até que o pessoal descobrisse qual que era essa codificação. Mas esse método ficou muito conhecido como cifra de César. Hoje em dia, nas tecnologias que a gente usa, e no Pix principalmente, que é muito sensível, essas letras não são trocadas manualmente, e sim é utilizado algoritmos matemáticos complexos que trabalham com números gigantescos e operações impossíveis de serem desfeitas, né? Seriam muito difíceis de você conseguir fazer o contrário. Mas o princípio, né, essencialmente continua o mesmo. Falando um pouco da criptografia simétrica, nela você tem apenas uma chave e uma fechadura. Então, um exemplo seria você pegar, né, uma caixa, coloca um documento dentro, fecha com um cadeado e envia essa caixa para outra pessoa. Para essa pessoa conseguir abrir, ela precisa ter a mesma chave utilizada para trancar. E daí ela consegue abrir e ler, pegar o documento que tem dentro dela. A grande vantagem desse modelo é a velocidade. Ela é uma criptografia fácil de implementar, rápida, eficiente, e no sistema financeiro como o Pix ela seria boa porque ela seria capaz de processar milhões de transações ao mesmo tempo, né? E de forma rápida e fácil. No entanto, ela apresenta um problema crítico, né? Se a mesma chave for utilizada para trancar e destrancar, como que eu vou comunicar ao receptor, a quem vai pegar, né, a minha caixa, pensando ali naquela analogia? Como que eu vou enviar a chave para ele de uma forma segura? Não tem como. Não tem como na internet você enviar uma mensagem que não seja interceptável. Então daí eu criptografo, mas ao mesmo tempo eu tenho que mandar essa mensagem para quem quer ler essa chave, né? Eu criptografo, mas eu tenho que mandar essa chave junto para quem vai ler. E isso se torna impossível de ser feito de forma segura. Ela poderia ser interceptada junto com a mensagem e assim a pessoa conseguiria ler. Tendo em vista esse problema, a gente tem a criptografia assimétrica, que ela é um modelo que tem duas chaves, uma chave pública e uma chave privada. Então, nesse modelo, o que uma chave é capaz de criptografar, apenas a outra é capaz de descriptografar. Então, pensando naquela analogia que a gente tinha dos cadeados, né? Pensa num cenário que um banco ele fabrica milhões de cadeados abertos e distribui gratuitamente para qualquer pessoa. Esses cadeados eles vão ser as nossas chaves públicas. Qualquer pessoa pode pegar um desses cadeados e usar para fechar uma caixa. Só que daí vem a parte principal. Uma vez que essa caixa for fechada, ninguém mais consegue abrir, nem mesmo quem fechou.
Apenas o banco, ao receber essa caixa, tendo guardado a chave privada dele, que essa sim não pode ser divulgada e deve ser mantida muito segura, apenas esse banco seria capaz de abrir. Então, na prática, funciona da mesma forma. Quando o banco precisa enviar informação segura ao Banco Central, ele usa a chave pública que o próprio Banco Central disponibiliza e qualquer um pode ver para proteger esses dados. Depois que ele faz isso, apenas o Banco Central vai conseguir abrir a mensagem usando a chave privada respectiva. Esse modelo ele vai resolver esse problema da distribuição das chaves, já que agora não existe mais essa necessidade de compartilhar a chave secreta pela internet, né? Não tem esse problema. Enquanto a chave pública pode circular livremente. Mas mais que isso, ele também serve para provar a identidade, levando ao conceito de assinatura digital. A assinatura digital ela vai responder uma outra pergunta que é muito importante nesse contexto, né? Como o Banco Central ele vai saber que a mensagem realmente veio do banco correto? Se eu não tiver uma forma de verificar isso, qualquer computador podia se passar por um banco e daí o sistema financeiro ia entrar em colapso. Então, para provar, né, que a mensagem veio realmente do banco, é utilizada essa assinatura digital. E o funcionamento ele é o inverso da criptografia tradicional. Em vez de eu usar a chave pública para trancar, o banco vai usar a chave privada para assinar essa mensagem. Depois, os sistemas autorizados vão conseguir verificar essa assinatura usando a chave pública do banco. Se a assinatura for validada, isso vai provar que a mensagem realmente veio do banco e que o conteúdo não foi alterado no caminho. Então, qualquer modificação que eu tenha em um único caractere da mensagem, a assinatura vai deixar de ser válida. E daí o Banco Central vai ver que não é válido, né? Não é uma autêntico do banco. Mas não adianta eu ter todo esse sistema de segurança, né? Pensar em toda essa criptografia, mas deixar a chave privada em um lugar não seguro. Eu não posso deixar essa chave privada em um computador qualquer, em um arquivo normal, né? Se isso ocorre, esse vazamento das chaves privadas ia acabar com toda a segurança da operação. E essa segurança das chaves é feita através do HSM, que é o Hardware Security Module, que é um equipamento físico realmente especializado e criado exclusivamente para armazenar essas chaves. A principal característica dele é que a chave em nenhum momento vai sair dele. E, além disso, qualquer um que estiver administrando, né, o usuário que estiver administrando esse HSM, ele não tem contato com a chave em si em nenhum momento da operação também. Então, o que vai acontecer, né, nessa operação é que o banco vai enviar os dados para o HSM vai realizar a operação de criptografia dentro dele mesmo e devolver apenas o resultado. Em nenhum momento você vai ter acesso à chave privada. Ela vai continuar presa dentro do equipamento. Além disso, ele possui um mecanismo de proteção extremamente avançado. Então, muitos modelos vão ter sensores que detectam abertura física, temperatura normal, tentativa de perfuração, alteração elétrica, incidência de luz, vibração e manipulação indevida. Então, tudo isso vai ser detectado pelo sistema e se ele verificar que alguém está tentando invadir as informações, ele vai preferir destruir essas informações a permitir que alguém as roube. E é justamente isso que torna o sistema tão seguro. Falando agora sobre a camada de segurança na comunicação, que não basta só o Pix ser uma mensagem criptografada, nós também temos que ter um meio de comunicação seguro. Ou seja, a ideia do PIC é justamente você garantir que ninguém além dos bancos e o Banco Central vão ter acesso. Ninguém fica ouvindo as requisições porque essas mensagens são criptografadas. Então, mesmo que ele esteja dentro do sistema, ele não consegue ver quais transações estão ocorrendo. Isso é muito importante para, caso supere alguma vulnerabilidade do sistema, você ainda tenha outras camadas à frente de criptografia para que o indivíduo que está acessando, né, o hacker, não consiga realmente ver o que está sendo transacionado. E justamente
essa garantia é através da identidade verificada. A comunicação entre o cliente, que no caso seria o banco, a instituição financeira, e o Banco Central, que seria o servidor, essa comunicação só acontece com as duas identificações. Quando falamos do certificado PIC, a gente está falando de um certificado de conexão. E o objetivo dele é justamente proteger a comunicação entre as instituições financeiras. Para fazer isso, o sistema utiliza um protocolo chamado MTLS, que significa Mutual TLS. Talvez você já tenha ouvido falar em HTTPS. Se você for alguém da área da computação, é muito comum em requisições de web service, que ele justamente vai usar uma porta do computador para se comunicar com a internet. Quando acessa um site seguro, normalmente é essa sigla que você vai ver na URL do site. Já o TLS é justamente a tecnologia usada para criar conexões criptografadas na internet. Então, enquanto o HTTPS você tem uma conexão pura, o TLS vai ter uma conexão criptografada. Mas tem um porém, o MTLS adiciona uma camada extra. Os dois lados precisam provar quem são. Tanto o banco tem que falar que ele é o banco, quanto a instituição do Banco Central tem que falar que ele é o Banco Central. Por mais que o Banco Central seja o dono do sistema, então meio que seria mais uma autenticação de segurança. Isso evita que alguém tente se passar por uma instituição legítima. Imagina o seguinte cenário. Seu banco precisa enviar uma informação extremamente sensível para o Banco Central. Seria perigoso mandar esses dados em uma comunicação aberta, porque alguém poderia tentar interceptar as mensagens no caminho. Então, o PIC cria uma conexão criptografada exclusiva entre dois sistemas. E essa comunicação só será efetuada com a devida identificação dos dois. Então, é como se tivesse um único túnel blindado subterrâneo em que só consegue ver a informação quem enviou e quem recebeu. Então, não tem ninguém na espreita vendo o que está passando por ali. Mesmo que alguém consiga interceptar os pacotes, ele vai ver que essas informações estão embaralhadas, porque ainda tem mais uma camada de segurança por trás. Então, o PIC ele impede espionagem e adulteração. Sem a chave correta, o invasor não consegue ler os dados, alterar mensagens, nem sequer inserir informações falsas na comunicação. Seguindo para o hashing, o que a gente pretende falar nesse tópico é em relação à conexão segura que já foi criada. O banco vai enviar uma mensagem contendo valor de transferência, o horário, conta de origem, conta de destino e identificadores da operação. Além disso, também tem a identificação dos bancos, né? Mas surge outro problema a partir disso. Como garantir que ninguém altere o conteúdo da mensagem? Porque mesmo dentro de um canal seguro, o sistema ainda precisa verificar a integridade, que às vezes não chega a mensagem no padrão esperado ou coisas relacionadas. E justamente é aqui que entra a função hash. No Pix, um dos padrões utilizados é o SHA-256. Uma função hash é um algoritmo matemático que gera qualquer conjunto de dados e transforma tudo em uma sequência única de caracteres. Por exemplo, um texto pequeno pode virar algo como A94F3D7C91, sei lá. E esse resultado é chamado de hash, porque o que acontece é você vai aplicar uma formulação matemática no algoritmo. Então, uma pequena frase tipo oi, quando você aplica essa formulação, vai virar uma superstring ou um endereço ou qualquer coisa do tipo, depende da sua função. E o hash vai fazer com que essa função não bata com outros tipos, que nem pode ser que oi e olá gerem a mesma string.
o hash ele vai ser responsável para que o resultado de oi não seja o mesmo resultado de olá. E é justamente por isso que nós temos o hash, porque senão a gente poderia ter uma função de processamento que geraria várias saídas iguais e você não conseguiria distinguir as mensagens. Então, se, por exemplo, oi e olá são sinônimos, mas que nem oi e tchau. Já pensou oi e tchau significam a mesma coisa? Não tem como, né? Significam coisas diferentes. E o hashing ele vai justamente nesse sentido. Então, o mais importante é o comportamento matemático da função. Ela possui algumas propriedades fundamentais. A mesma entrada sempre gera o mesmo resultado. Pequenas alterações geram resultados completamente diferentes. E é praticamente impossível reconstruir os dados originais a partir do hash. Imagine um triturador industrial. Você coloca um documento inteiro lá dentro. Do outro lado sai apenas um monte de partículas minúsculas, um monte de papel picado. Você consegue triturar facilmente, mas reconstruir exatamente o documento original seria praticamente impossível. O hash funciona de forma parecida. Ele pega todos os dados de transação e cria uma espécie de impressão digital matemática da operação. E aqui está a parte impressionante. Se alguém alterar absolutamente qualquer detalhe da transação, o hash muda completamente. Não importa se foi um centavo no valor, uma letra no nome, um horário ou o número da conta. Tudo muda. Isso permite que os sistemas detectem alterações instantaneamente. Então, o hash não serve para esconder informações. Ele serve para verificar a integridade. Agora, falando do PIA, não é a PIA que você tem em casa, mas o certificado PIA. Depois que o banco gera o hash da transação, entra em cena o segundo certificado, o PIA. O PIA significa certificado de aplicação. Enquanto o PIC protege o caminho da comunicação, o PIA protege a autenticidade da operação. É ele que permite que o banco assine digitalmente as transações do PIX. O processo funciona assim. O banco gera o hash da transação. Esse hash é enviado ao HSM. O HSM utiliza a chave privada do PIA para assinar matematicamente aquele hash. O sistema devolve a assinatura digital pronta. Essa assinatura acompanha a transação até o Banco Central. Quando o Banco Central recebe a mensagem, ele usa a chave pública do banco para verificar a assinatura. Se a verificação funcionar corretamente, o Banco Central sabe duas coisas. Tanto que a mensagem realmente veio daquele banco, quanto que nenhum dado foi alterado. Porque se alguém tentasse modificar qualquer informação da transação no caminho, o hash mudaria imediatamente. E se o hash mudasse, a assinatura deixaria de ser válida. É por isso que alterar um pix durante a transmissão é praticamente impossível. Uma boa analogia é pensar em cartas antigas lacradas com selo de cera real. O selo não escondia a carta, ele servia para provar autenticidade. Se o selo chegasse quebrado, todos sabiam que alguém havia aberto ou adulterado a mensagem. O PIA funciona exatamente assim. Ele cria um selo matemático impossível de falsificar, sem possuir a chave privada do banco. Então, resumindo, o PIC cria o túnel blindado da comunicação, o hash cria a impressão digital da transação e o PIA aplica o selo matemático de autenticidade. Essas três camadas trabalham juntas o tempo inteiro dentro do Pix. E agora nós vamos falar sobre o DICT, a lista que liga sua chave Pix à sua conta. Agora que entendemos como a criptografia protege a comunicação e as transações, existe uma pergunta importante. Quando você digita a chave Pix de alguém, como o sistema descobre para qual conta o dinheiro deve ir? Já que é tudo criptografado, não é mesmo? Porque a chave Pix não é uma conta bancária. Ela não guarda dinheiro, ela não faz transferência, ela não é uma senha. A chave Pix é apenas um identificador. Ela funciona como um apelido para localizar informações bancárias reais. Antes do Pix, para fazer uma transferência, você precisava informar
banco, agência, número da conta, tipo da conta, CPF, CNPJ. Era um processo cheio de números grandes e fácil de errar. O Banco Central resolveu isso criando o DICT, Diretório de Identificadores de Contas Transacionais. O DICT funciona como um grande banco de dados centralizado e altamente protegido. Ele relaciona CPF, e-mail, telefone ou chave aleatória com os dados reais da conta bancária correspondente. Imagine uma lista telefônica moderna. Antigamente, você não decorava o número de telefone de todo mundo. Você procurava o nome da pessoa na lista de telefone e encontrava um número associado. O DICT funciona de maneira parecida. Quando você digita a chave Pix de alguém no aplicativo, o banco consulta o DICT localiza qual conta está associada àquela chave e devolve os dados necessários para encaminhar a transferência. Mas perceba uma coisa importante: o usuário não vê toda essa complexidade. A chave Pix existe justamente para simplificar a experiência e evitar exposições desnecessárias de dados bancários. Então, quando você compartilha seu telefone ou CPF como chave Pix, você não está entregando diretamente sua agência e conta. Você está entregando apenas um identificador que aponta para essas informações dentro do sistema seguro do Banco Central. Seguindo agora para uma informação mais próxima do usuário, como o banco sabe que é você? É por isso que existe a autenticação local. Agora, imagine a seguinte situação. Seu celular está desbloqueado, o aplicativo do banco está aberto, alguém pega o aparelho. Como o banco sabe se quem está autorizando o Pix é realmente você? É aqui que entra o processo de autenticação. Muita gente acredita que quando usamos biometria facial ou impressão digital, essas informações são enviadas pela internet até o banco ou até o Banco Central. Mas isso não acontece. Na verdade, seria extremamente perigoso transmitir dados biométricos crus pela rede. A biometria é tratada localmente dentro do próprio dispositivo. Os smartphones modernos possuem áreas de segurança específicas para isso. Em muitos celulares existe um componente chamado Secure Enclave ou Trusted Execution, vai dependendo do fabricante. Esses componentes funcionam como pequenos cofres internos do aparelho. Quando você cadastra sua impressão digital ou rosto, a imagem não é armazenada como uma foto comum. Ela é convertida em representações matemáticas e fica protegida dentro dessa área segura do telefone. Quando você tenta autorizar um Pix, o celular compara sua biometria atual com os dados armazenados internamente. Se houver correspondência, o aparelho libera uma autorização criptográfica. E somente essa autorização é enviada ao banco. Ou seja, o banco não recebe sua impressão digital. O banco recebe apenas uma confirmação segura dizendo: o dispositivo autenticou o usuário corretamente. Isso reduz drasticamente o risco de vazamento biométrico. E existe outro detalhe importante: o banco também analisa o contexto do dispositivo. Ele pode verificar localização aproximada, padrão de uso, horário, modelo do aparelho, comportamento do usuário e até velocidade de digitação. Tudo isso ajuda a identificar comportamentos suspeitos. A partir disso também que surgiu o princípio do não repúdio. Todo esse conjunto de tecnologias gera um conceito extremamente importante em segurança da informação, o não repúdio. Repúdio significa negar a autoria, então, quando falamos em não repúdio, estamos dizendo que o sistema cria evidências matemáticas que impedem alguém de negar que realizou determinada ação. No Pix, isso é fundamental. Imagine o caos que existiria se um banco pudesse dizer: essa transação não foi enviada por nós, ou se qualquer instituição pudesse negar mensagens depois que o dinheiro já foi movimentado. Por isso, as assinaturas digitais são tão importantes. Quando um banco assina uma transação usando sua chave privada armazenada dentro do HSM, ele cria uma prova matemática extremamente forte de autoria. Essa assinatura identifica o emissor, protege a integridade e vincula a instituição àquela operação. E como apenas aquele banco possui a chave privada correspondente,
torna-se praticamente impossível falsificar essa autoria. Na prática, isso significa que cada transação do Pix deixa rastros criptográficos verificáveis. Então, o sistema não depende apenas de confiança institucional, ele depende de provas matemáticas. É justamente isso que permite ao Banco Central construir um sistema instantâneo, automatizado e auditável ao mesmo tempo. Após falarmos de toda essa complexidade acerca da comunicação, agora nós vamos começar a falar sobre inteligência e bloqueio de fraudes presentes no Pix. É importante deixar uma coisa muito clara. Quando ouvimos falar em golpe do Pix, normalmente as pessoas imaginam que alguém invadiu o sistema do Banco Central ou que conseguiu quebrar a criptografia do Pix, mas isso não aconteceu. Até hoje, os mecanismos criptográficos centrais do Pix não foram quebrados. Ninguém consegue interceptar uma transferência e alterar o valor, mudar o destinatário no meio do caminho, falsificar assinaturas digitais válidas ou invadir o túnel criptográfico protegido pelo sistema. A matemática usada é forte demais para isso. Quebrar algoritmos modernos exigiria uma quantidade absurda de poder computacional e tempo. Em muitos casos, levaria milhares ou milhões de anos usando computadores convencionais. Então, por que os golpes continuam existindo? Porque os criminosos perceberam algo muito importante. É mais fácil enganar pessoas do que quebrar matemática. A criptografia protege os dados durante o transporte, mas ela não consegue impedir alguém de apertar voluntariamente o botão de confirmar. E é justamente por isso que os bancos precisaram criar uma segunda camada de defesa, a análise comportamental. A análise comportamental é essa que, mesmo sem você perceber, quando você utiliza o banco no dia a dia, você cria um padrão de comportamento financeiro. O sistema aprende os horários que você costuma usar o aplicativo, os valores médios das suas transferências, os lugares de onde você acessa, os tipos de conta para os quais costuma enviar dinheiro, a frequência das operações e até características do aparelho utilizado. Tudo isso informa um perfil estatístico do seu comportamento normal. E aqui entra a inteligência artificial. Os bancos utilizam sistemas de análise em tempo real para comparar cada nova transação com esse padrão esperado. Imagina um ponteiro de prédio que você entrando todos os dias no mesmo horário. Ele costuma ele acostuma com seu rosto, sua rotina, suas roupas, seu comportamento. Agora, imagine que de repente às 3 da manhã aparece alguém correndo nervoso tentando entrar pela garagem carregando objetos estranhos. Mesmo que essa pessoa tenha uma chave, o comportamento parece suspeito. Os sistemas antifraude funcionam de maneira parecida. Por exemplo, imagine alguém que normalmente faz Pix de 10, 20, 30 reais para pessoas conhecidas da mesma cidade. Então, de repente, às 2 da manhã, um aparelho diferente tenta acessar a conta e inicia um Pix de 15 mil para uma conta recém-criada em outro estado. Mesmo que a senha esteja correta, o sistema entenda que existe uma alta probabilidade de ser fraude, então o banco pode bloquear temporariamente a operação, pedir autenticação extra, reduzir limites ou solicitar confirmação adicional. Isso acontece porque a segurança moderna não depende apenas da identidade do usuário, ela também depende do contexto do comportamento. A criptografia garante que os dados não sejam alterados, mas a inteligência artificial ajuda a responder: essa operação faz sentido para esse usuário? Por fim, para completar toda essa análise do Pix, né, a gente ainda tem um mecanismo especial de devolução, o MED. Né? Mesmo com todas essas proteções, ainda existem casos em que golpes conseguem acontecer, principalmente quando criminosos usam engenharia social, coerção, roubo de celular ou manipulação psicológica. Por isso, o Banco Central criou o MED, Mecanismo Especial de Devolução. O MED funciona como um protocolo emergencial para a tentativa de recuperação de valores em casos de fraude. Imagine que uma vítima percebe rapidamente que caiu em um golpe e entra em contato com o banco. Nesse momento, o banco registra a contestação, comunica imediatamente a outra instituição financeira envolvida,
E o sistema tenta bloquear preventivamente os recursos na conta destino. Isso precisa acontecer muito rápido, porque criminosos normalmente tentam movimentar ou sacar o dinheiro imediatamente após o golpe, justamente para dificultar rastreamento e recuperação. O MED não garante devolução automática. Existe uma análise do caso, mas ele cria uma resposta coordenada entre os bancos usando a própria infraestrutura segura do Pix. Na prática, é como se o sistema financeiro inteiro recebesse um alerta instantâneo dizendo: existe uma suspeita de fraude nessa operação. Tentem congelar o dinheiro antes que ele desapareça. Isso mostra algo importante. A segurança do Pix não depende apenas de criptografia. Ela também depende de monitoramento contínuo, cooperação entre instituições e reação rápida. Então, resumindo um pouco do que a gente viu, o Pix ele consegue funcionar em tempo real porque existe uma infraestrutura criptográfica extremamente sofisticada trabalhando nos bastidores. Nós entendemos que, então, resumindo tudo que a gente viu, o Pix ele consegue funcionar em tempo real porque existe uma infraestrutura toda construída baseada na criptografia para que isso aconteça. A gente foi capaz de ver como que a criptografia transforma os dados, as chaves públicas e privadas, o HSM, como ele protege as chaves privadas, o PIC, que cria um canal criptografado entre as instituições, o hash, que garante a integridade dos dados, o PIA, que é capaz de criar assinaturas digitais impossíveis de falsificar, o DICT, que vai associar as chaves PIX às contas bancárias, e os sistemas de inteligência artificial que vão monitorar o comportamento suspeito para prevenir também golpes nesse sentido. Então quer dizer que para esse dinheiro viajar ele precisa de toda uma infraestrutura cheia de verificação, autenticação, criptografia e monitoramento. Mas o fator mais fácil de ser atacado é sempre o fator humano, e é por isso que o usuário continua sendo uma parte essencial na segurança. Nós agradecemos a vocês por ter assistido a nossa aula. Peço que avaliem a aula pelo QR Code e também pelo link na descrição, que vai levar a um Forms. Muito obrigado e até a próxima.